Shalom pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma transmissão. Vamos falar hoje a respeito da cura da alma, em específico sobre medos, ansiedades e muito mais, e como isso afeta, o nosso corpo físico, quais são as doenças que elas são causadas por conta do medo em si, quais órgãos são afetados, por esse sentimento e como tratar basicamente o órgão que está sendo afetado, certo? E para isso a gente vai utilizar da árvore da vida, A árvore da vida, que é essa aqui, que tem as emanações, as esferas, as sefirot. Nós vamos falar a respeito disso. Para muitos que não sabem, essa árvore ela contém 10 esferas, cada esfera ela representa um atributo, da nossa alma, que na verdade são atributos que nós recebemos a partir do próprio Criador, certo? Enquanto o pessoal vai entrando, eu vou dando shalom e aí depois a gente dá início ao assunto. Shalom Viviane, Eudes Neto, Clary, Xavier, seja bem-vindo. Carlos Antônio, seja bem-vindo. Baruch Hashem. Ok. Vamos esperar então aí alguns minutinhos enquanto o pessoal vai entrando. Vânia, Alexandre, seja bem-vindo. Francisco, seja bem-vindo. Fábio, seja bem-vindo. Esse nome aqui eu não vou pronunciar. Márcio. Clara, seja bem-vinda. Clara. Veron, seja bem-vindo. Eric, seja bem-vindo. Anderson Faria. Giovanni. Meire, seja bem-vinda. Meire. Lucas, seja muito bem-vindo. Felipe, outro Lucas, vários Lucas. Eliana, Artêmio, Roberto, Léo, bastante gente entrando aí na transmissão. Baruch Hashem. Hugo, Gustavo, Maria, Elza, Adair, seja bem-vindo. Adair, Inês, Jussara, Baruch Hashem, Baruch Hashem, Hernani, Edivalda. Enquanto o pessoal vai entrando, eu vou falar um pouquinho mais sobre o assunto que vai ser falado. Já dei primeiro uma pequena, um pequeno insight, depois eu dou mais outro, depois outro mais alongado, até ter uma quantia X de pessoas, aí a gente começa todo o assunto, ok? E claro, responder algumas perguntas. Deixa eu ver aqui uma pergunta que eu achei interessante. É verdade que cada cidade, estado e país tem sua energia? Com certeza, com certeza. Cada estado, cada cidade, cada bairro, cada rua e cada casa também, vai ter sua energia. Às vezes o avanço de uma pessoa fica bloqueado por conta da rua que ela vive. Isso não é todos os casos, também não pode olhar, então é por isso que eu não vou para frente, porque eu sou uma pessoa super evoluída, daí eu só não vou para frente por causa dos meus vizinhos. Não é assim também, não. Mas cada rua é dito, que ela tem sua energia, sua influência, o seu masal, digamos assim, E dá para saber, por exemplo, se a rua que você está é uma rua boa para você prosperar. Por exemplo, se a tua rua ela tiver pontos de venda de droga, crime, muitas obras inacabadas, casas inacabadas, aí não é uma rua boa para você morar, E ainda mais se os vizinhos eles forem
briguentos, aí pior ainda. Tem uma história de um sábio que ele tinha comprado uma terra e com uma casa em cima. E ele colocou as coisas ali, né, em cima da caminhonete. Um sábio, faz 50 anos atrás, mais ou menos, ocorreu. Aí ele colocou as coisas em cima da caminhonete e foi se mudar, né? E quando ele chegou no local que ele tinha comprado, que era maravilhoso, ele viu que os vizinhos estavam falando mal dele, e da família dele. E ele mandou a esposa dele pegar todas as coisas, juntar e sair do lugar. Aí a esposa dele ficou, opa, mas por quê? A gente comprou o lugar, por que a gente vai sair? Ele falou, porque os vizinhos são maus. Então, se os vizinhos são maus, dificilmente nós iremos prosperar neste lugar, né? Então, querendo ou não, isso acaba, né, infelizmente, influenciando, sim, o quanto alguém pode crescer na vida. Tem muita gente aí que não cresce porque está sempre cravado no mesmo lugar, com os mesmos vizinhos ruins, né? Na mesma cidade, que também não tem uma influência muito positiva. Então, às vezes, a solução é você levantar, né? Agora esqueci. Levantar acampamento, né? E sair. Perdão. Deixa eu ver outras perguntas. Deixa eu ver. Minha rua se chamava Rua 7. A influência da rua não vem muito pelo nome, tá? Ela é mais pelas pessoas que moram ali. Ter vizinho invejoso atrapalha a nossa prosperidade. Pode atrapalhar, sim. Mas, que nem eu falei, tem que ter um senso da rua, né? Se a maior parte dos vizinhos são bons, então, né, não tem muito problema. Mas se a maior parte dos vizinhos eles estão envolvidos, né, em problemas de inveja, de lachon hará, que é fofoca, aí não é positivo. Sim, eu participo, né, de uma comunidade judaica aqui perto de onde eu moro, né, sefaradita, tudo mais. Mas o meu intuito aqui não é, como é que eu posso falar, não é trazer ensinos rabínicos, assim, como se eu fosse rabino, não é esse o intuito, é trazer mais dentro da visão terapêutica acompanhado da visão judaica, tá bom? Inveja é pior que feitiço. Na verdade, inveja é um tipo de feitiço, né? Ela é um tipo de feitiço e, inclusive, os sábios, né, da Guemará, os sábios da Mishnah, eles concordam que a inveja ela pode, sim, arrancar o homem do mundo, né, no sentido que a pessoa que está sendo invejada ela pode ser tão prejudicada que ela pode acabar partindo desse mundo, né? A gente vê isso, por exemplo, no Tratado de Berahot do Talmud. Em relação ao trabalho, que pode impedir de receber uma promoção, sou Bnei Noach e fico agradecido. Shalom, aqui não está seu nome, mas em relação ao trabalho isso vai depender de muita coisa mesmo. Pode ser os teus colegas que eles acabam te invejando muito, pode ser a tua atitude diante dos problemas que você tem que resolver no seu trabalho, né, no sentido assim de você, como é que eu posso falar, de você talvez se colocar como vítima de certas situações. Isso pode acabar te travando, talvez não é para você estar nesse trabalho, né? Uma série de coisas, tem que analisar bem a fundo.
Deixa eu ver. Pensei que era Ashkenazi. Não, eu sigo a linha sefaradita. O que você acha dos Haredi? Eu aprecio, né? Tem um Rav que eu aprendo muito com ele, ele fala: o judeu que segue o Shulchan Aruch, ele é Haredi, né? É basicamente isso. Então, eu procuro ser, né, o mais Haredi possível. É zionista. Olha, não sou zionista, mas também não sou, digamos assim, ódio pelo Estado de Israel, destrua, né? Não. Mas eu sou mais o ponto assim de ver que tem o governo ali, tem seus erros, seus acertos, mas não é um governo com base na Torá, é um governo com base, tipo assim, como qualquer outro país, né? O governo que está atualmente em Israel é como qualquer outro país. Né? Tanto que liberam tanta coisa que é proibido, né? Conforme a Torá. Mas eu diria assim que tem pontos positivos, negativos, e a gente tem que pensar, né? Tem que não pode ser imparcial no julgamento. Apoia genocídio em Gaza. Que nem eu acabei de falar, né? Tipo, tem pontos que eu concordo e pontos que eu discordo, né? Eu ser a favor de algumas coisas do Estado de Israel não quer dizer que eu concorde com tudo, né? Mas genocídio em Gaza, primeiro, tem que analisar realmente se o que está acontecendo é um genocídio, o que é mentira da mídia, o que não é mentira, né? Tem que ver todos esses pontos a fundo, né? E particularmente é um tema que eu não procuro assim me envolver muito, porque não dá em nada, né? A maior parte das pessoas que tentam se envolver demais com isso daí, principalmente quem começa a odiar judeus simplesmente por conta dessa guerra que está acontecendo, não entende porcaria nenhuma de judaísmo e do contexto geral do todo. Tem muito judeu no mundo inteiro que até poderia morar em Israel, mas não mora porque não se sente à vontade para lá. Acabei de falar, não sou zionista, tá? Tá, Cleo. Eu já tô vendo que o teu intuito aqui é militar. Aqui não é live paramilitar, tá? A gente tá aqui para falar sobre cura, tá? Não fazer militância de esquerda aqui na live, tá bom? Então, eu vou ter que te retirar, tá bom? Porque, por experiência, né, de fazer muitas lives, eu sei que começa... Não, mas não vou militar, né? Daí a pessoa começa, daí quando vê já tá chamando o judeu de nazista, né? De nazi ali, daí tipo... Poxa, mas eles perseguiram e mataram o nosso povo, né? Enfim, mataram o povo todo ali, daí, enfim, não vou entrar nesse assunto aí. Acaba por aqui, né? Que legal, a cor dessa barba é diferente da cor do cabelo, tem parentes ruivos. Você é minha avó, minha mãe, né? Ok, já tem uma boa quantia de pessoas, pessoal. Então agora eu vou puxar o principal assunto da live. Para quem não sabe, eu trabalho até um certo nível com terapia, né? E a visão que eu tenho, basicamente, assim, da saúde humana é que toda doença física ela tem uma origem espiritual, psicológica e emocional. E até mesmo os problemas da vida, a quebra financeira, né? A pessoa ficar sempre estancada no mesmo emprego, ou ela não conseguir morar no lugar onde ela gostaria de morar, né? Ou ir para um lugar um pouquinho melhor. Para mim isso aí também tem causas, né? Dentro da psique, das emoções da pessoa em si, ok? E o que eu quero trazer hoje
é um assunto relacionado ao que mais trava a vida de todos nós. Não é só, né, de uma que outra pessoa aqui, mas eu diria que é de todos nós, que é o assunto dos medos, fobias e ansiedades. Vocês sabiam, né, que o que mais causa doença, o que mais causa problemas na vida são medos, fobias e ansiedades. Medo, ele sempre vai estar atrelado a algum tipo de trauma, né, assim, as fobias também. E o trauma, em geral, ele vai causar um certo nível de estresse. Altos níveis de estresse vão trazer altos níveis de cortisol no sangue. Altos níveis de cortisol no sangue vão trazer doenças, né? Só que o que acontece? Dependendo a área onde a pessoa foi afetada, vai ter um órgão específico que vai ser prejudicado, né? E também, dependendo da área onde a pessoa foi afetada, pode ser que ela vá futuramente desenvolver algum problema psicológico, bipolaridade, esquizofrenia, etc., né? Então, eu diria que a terapia que eu procuro trazer aqui, ela tanto procura tratar todas essas raízes, como também procura prevenir, né? Ela também, de certa forma, é preventiva. E ela é aliada, né? Ela está alinhada também com o conhecimento judaico. Eu procuro trazer isso. Eu estudei e ainda estou estudando com um rabino que trabalha com isso há muito tempo já, lá em Israel, né? O rabino Moshe Armoni, certo? E estou procurando trazer essa visão também aqui no Brasil, em um certo nível, ok? Então, dentro, pessoal, da sabedoria, da parte mística do judaísmo, o medo ele não é apenas uma emoção, um sentimento, né? Mas ele é uma interrupção, ele é visto como o quê? Uma interrupção do fluxo de luz. E o que seria essa luz? A luz divina, Or, em hebraico. Então, toda doença física, emocional, ela surge quando a energia divina desce ao corpo e não encontra um recipiente equilibrado para contê-lo. Ou seja, imagina, né, que a água aqui, por exemplo, ela é luz. E agora imagina que esse copo, ele está rachado, está com buracos e tudo mais. Isso, o que vai acontecer? A água ela vai descer aqui e vai vazar para tudo que lado, e tu não vai ter um proveito desta água que está vindo aqui, tá? Então, basicamente, né, a sabedoria judaica diz que os problemas eles são isso, eles são um problema no recipiente, no kli, né, onde você recebe a água, ok? Onde você recebe a energia vital, digamos assim. E esse problema ele é causado em diversas fases da vida do ser humano. Ele pode ser causado a partir do momento da concepção, no momento da gestação, no momento do nascimento e nos primeiros anos de vida, em específico, a partir de quando nasce até aos 6 anos de idade, né, é onde nós temos a maior parte da nossa formação, nossa personalidade, do nosso subconsciente, tudo está sendo gravado até este ponto. Então, por exemplo, uma pessoa onde os pais, quando eles foram ter o momento da concepção, sei lá, um estava bêbado, o outro estava todo desconcentrado, estava pensando, sei lá, em dinheiro, em outra coisa, pode acarretar problemas genéticos nos filhos, se haver uma concepção aí, né? E um desses problemas pode ser o próprio TDAH, né? O próprio TDAH, ele pode vir da própria concepção, do momento da concepção da pessoa, né? Claro, o TDAH ele se desenvolve de diversas formas, né? Não só dessa, mas o momento da concepção ele é muito importante, né? Muito importante para o desenvolvimento do que a gente chama de kli, do recipiente, né? Que vai receber a luz, e essa luz pode ser a própria alma, o poder vital que vem
ali no corpo, né, para exercer então o seu propósito, exercer a sua missão neste mundo, né, que é dito dentro da sabedoria judaica que a alma ela já é pré-existente, ela já existe antes mesmo de vir ao corpo, ela já existe, ela já passa por questionamentos, por apresentações da sua missão a este mundo. Então lá em cima se é fixado uma espécie de contrato, né, de missão, com todas as possibilidades de erros, e nós aceitamos isso lá de cima, e depois de aceito tudo isso, a nossa alma é enviada para este mundo, né, para realizar a sua missão em si, ok? E o que acontece? Dentro da sabedoria mística judaica, é muito utilizado esse diagrama aqui que a gente chama de árvore da vida, né? Cada esfera dessas aqui representa um recipiente, representa esses recipientes que eu estou falando aqui para vocês, tá? E o que acontece? Se a pessoa tiver problema em um desses recipientes, ela vai ter um tipo de problema específico em tal área. Se ela tiver em outro, vai ser em outra área, ok? E é sobre isso que a gente vai falar, claro, sem aprofundar muito em termos cabalísticos, essas coisas, não. Vamos falar bem por cima. Nós estamos num ambiente aqui onde estamos falando com pessoas que estudam, também com pessoas extremamente leigas, que nunca estudaram nada sobre isso. Então, o intuito aqui é trazer uma comunicação que todo mundo venha compreender, entender, né? A gente precisa lidar bem com a questão da comunicação, tá bom? Então, cada recipiente representa um canal específico de energia, né? O que vai receber uma energia espiritual, uma energia psíquica também, né? Vai receber uma influência específica, ok? E os medos a gente pode separar em 3 níveis, de acordo com o que eu estudei, né, com Moshe Harmony. A gente pode separar como o nível de Chabad, né, Hagat e Nahi. E por último, também se a pessoa quiser analisar, pode analisar o último nível, que seria o próprio Malhut, né. Chabad seria as 3 esferas superiores, né, os recipientes superiores. No caso aqui, né, deixa eu até fazer um desenho aqui para vocês entenderem. Não ficou muito legal, mas vamos lá. Então, Chabad seria o quê? Não, essa esfera que vocês não consideram, tá? Ela seria essa e essa. Que seria o quê? Chabad, né? Seria Chokhmah, Binah e Da'at. Ou seja, sabedoria, entendimento, conhecimento. Certo? Então, esse seria o primeiro nível. O segundo nível seria Nahat, que seria essas esferas aqui. Deixa eu pegar a caneta que fica mais fácil. Seria esta e esta, tá bom? Então, seria Chesed, Gevurah e Tiferet, tá bom? Basicamente, são essas esferas, que seriam o quê? Bondade, disciplina e humildade. Humildade não, perdão, misericórdia, tá bom? E depois Nahi. Nahi seria esta e esta. Netzach, Hod e Yesod, que seria vitória, humildade e fundamento. Basicamente isso. Tudo isso que eu mostrei para vocês, a gente pode separar como se fossem atributos emocionais. Tem níveis e níveis, né, de entendimento dentro do estudo dessas esferas. E a gente vai se basear nos níveis emocionais palpáveis aqui para todos nós, né? Eu falei, a gente está falando eu tô procurando trazer algo que todo mundo possa se beneficiar aqui, ok? Então, dentro de Chabad, que é as primeiras 3, a gente vai ter medos mentais e existenciais. Gravem isso que é importante. Medos mentais e existenciais. Dentro do Hagat, né, que é o segundo nível, vou mostrar aqui de novo para vocês, são esses níveis aqui, ó, esse e esse,
tá bom? São medos emocionais e racionais. E dentro de Nahi, que é o último nível, esses vamos ter medos corporais e instintivos. Aí, Malhut, tem alguma coisa? Tem. Medos da existência, carência e vazio. Né? A gente tem esses medos específicos. Então, o caminho terapêutico consiste em reconhecer de onde nasce o medo e reconduzir a luz ao seu fluxo natural. Ok? O processo de Or-Roseira, a luz que retorna, fazer o bom, né? Você utilizar bem aquela luz que está vindo ali para te trazer vitalidade, né? E através do processo de Or-Roseira, fazer o esforço para retornar a luz, você consegue fazer o seu tikkun, você consegue consertar as rachaduras do seu vaso, as rachaduras, os buracos, né? Do seu recipiente para com o Criador, tá bom? Então, basicamente, essa terapia, ela envolve, sim, crença que existe, né, o Deus único, o Criador, e que ele manda essa influência e vitaliza, vai trazer vitalidade, né, para toda a criação, tá? Antes de continuar, antes de a gente entrar, qual que vai ser o próximo passo, né, vou explicar aqui para vocês, logo a gente vai entrar no primeiro passo. A gente vai entrar, vai começar a falar da parte 1, que é sobre os medos da mente e do pensamento, né? A natureza espiritual do medo nas 3 esferas superiores. Quais são os medos de Chokhmah, da sabedoria? Quais são os medos dentro de Binah, os medos dentro de Da'at, né? Se bem que Da'at, ela não é considerada uma esfera, e sim ela é considerada uma sinergia entre sabedoria e inteligência, que é Binah, né? Isso é algo importante de eu falar, que essa aqui do meio, eu até desenhei ela aqui, ela é a sinergia entre essa e essa, é só isso, tá? Ela é uma sinergia, tá bom? Se tu tiver problema de sabedoria, tu vai ter um problema no Da'at. Se tiver problema de entendimento, tu vai ter problema no Da'at, né? No conhecimento geral de como tu enxerga a vida como um todo. Aí, após disso, a gente vai ver uma síntese terapêutica, tá? E eu também quero puxar, Bezrat Hashem, né? Quero puxar os problemas, os órgãos que podem ser afetados, a manifestação de doenças quando se tem problemas dentro dessas esferas em específico, tá bom? Antes disso, eu vou ver aqui. Vocês têm alguma pergunta, pessoal? Deixa eu só ler aqui. Tá, nenhuma pergunta. Perguntas que tem a ver com a aula, tá bom, pessoal? Não peçam coisas que não tem a ver com a aula para não destoar o assunto, tá? Esse assunto aqui ele é bem complexo e a gente não pode ficar variando, né, demais assim os assuntos, tá? Então, vamos lá. Rabad, sabedoria, né? Chokhmah, Binah, que é entendimento, Da'at, que seria conhecimento, tá? Então, o que ele seria dentro de todo esse diagrama, né, que eu já mostrei várias vezes para vocês? Ele seria como se fosse o cérebro, né, de todo o diagrama, o cérebro de toda a árvore, digamos assim. E também seria o cérebro, né, representa o nosso cérebro em si. Então, ele é o cérebro da alma. A tríade superior que cria a realidade a partir da percepção e da consciência. Tem um filósofo, acho que é René Descartes, né, que ele fala, penso, logo existo, né? E, tipo, o que quer dizer isso? Aí tem várias interpretações, né? Mas, enfim, a interpretação que nós temos, não disso em si, mas dessas 3 esferas, é o quê? É que conforme você pensa, você vai criar a sua existência, você vai criar o seu eu de hoje, né? O seu eu de amanhã, o seu eu daqui 10 anos. Conforme você pensa, você vai existir conforme você pensa, né? Quando o medo nasce aqui, né, nessa área, ele é sutil, ele é bem visível, mas é devastador. Devastador. Porque é o medo de existir sem referência divina, de perder a coerência interior,
de não compreender o sentido da vida. Quantas pessoas a gente pega hoje com isso, né? De não compreender o sentido da vida, pessoas que não ficam, poxa, por que eu trabalho, por que eu tô aqui, qual que é o sentido de eu passar tanto problema, tanta dor, porque às vezes pessoas boas sofrem, pessoas más, elas continuam bem, qual que é o objetivo de tudo isso, não estou entendendo, será que Haz Shalom, mas tem gente que pensa, será que Deus é ruim, será que Deus existe, começam todos esses problemas aqui, né? Quando se tem alguma deficiência nessas esferas. E segundo Ari, a Kadosh, essas três sefirot superiores são como um morrim, cérebros divinos da alma. Quando há interrupção da luz nelas, ocorre o que ele chama de tzimtzum interno, retração interna, traduzindo para vocês. Um encolhimento da percepção, né? Isso gera a raiz dos medos mentais, psíquicos e existenciais, certo? Então, começando pela primeira esfera, Chokhmah, vai trazer o que? O medo da percepção pura. A energia espiritual, né? A centelha da intuição, a faísca que capta a verdade de forma instantânea. Isso é Chokhmah. Ela é a famosa intuição. Aqui é onde está a maior parte daquilo que a gente chama de intuição, tá bom? O medo raiz dessa esfera, que geralmente tem nessa esfera, é medo da insanidade, do desconhecido, do sem forma, né? Os sábios eles falam que Chokhmah, se você for a fundo nela, ela é como se fosse um abismo, sem fundo, sem espaço, é algo muito louco de se pensar. Os órgãos afetados, geralmente, quando você tem problema no aspecto da sabedoria, é o sistema nervoso central, hemisfério direito, né, e nervo óptico. Doenças associadas, enxaquecas, dores na cabeça, né, epilepsia, transtornos de percepção e crises psicóticas. Aí a gente tem um adendo aqui, por quê? Porque lembra que eu falei que a gente precisa ter um bom recipiente, né? Uma boa esfera bem formalizada para receber a luz, aquela água não vazar e não dar problema, né? Então, basicamente, as enxaquecas e dores de cabeça, elas representam uma incapacidade de receber essa luz, ou seja, talvez tu tá num momento da tua vida onde você está tendo muita exposição à verdade, à realidade de como as coisas são, né? E você não está conseguindo lidar com aquilo ali começa a dar dor de cabeça, porque tu não teve recipiente, tu não conseguiu formalizar o recipiente para receber esse conhecimento de forma 100%, de uma forma que vai aproveitar 100%. É basicamente isso, certo? Mas claro, tu vai ter um aproveitamento ali, mas não 100%. A epilepsia, ela representa um colapso do fluxo elétrico, né, dessa luz, tá bom? Deixa eu ver. Deixa eu puxar mais um pouco aqui. Então, medo, confusão e colapso mental, ok? Enxaquecas, tudo mais. Então, a explicação que a gente tem para isso dentro da mística judaica é basicamente que a sabedoria, essa esfera, é um ponto de luz, Nekudá, onde tudo começa, né? A gente pode ver basicamente aqui, ó. Cara, tu começa onde? Keter, né? Mas Keter, ele já chega e já lança para Chokhmah. Chega e já lança para Chokhmah, né? Então, é um dos primeiros e principais recipientes, até por isso, né? A gente tem o famoso Provérbios que diz: o princípio... não, perdão. Eu ia falar, o princípio da sabedoria é o temor, mas não tem a ver com o que eu ia falar. Mas, enfim, o início de tudo começa na sabedoria, né? Se a sabedoria da pessoa está corrompida, basicamente todo o resto vai cair. Todo o resto da vida vai cair, né? E a sabedoria, ela tem a ver com o conhecimento amplo de vida, de mundo, tanto interior como exterior, né? Um conhecimento amplo sobre várias áreas. Não tem a ver apenas com
uma coisa ali em si que a pessoa colocou o foco dela. Não sei, o indivíduo ele é especialista em medicina dentro do aspecto do coração, um exemplo. Não, a sabedoria ela vai trazer uma visão geral do corpo humano. É isso que vai trazer, basicamente isso, certo? Então, quando esta área ela está afetada, o indivíduo ele tem dificuldade de ver a sinergia entre todas as coisas, de ver que tudo está interligado com tudo, de que cada ser humano está ligado com o seu próximo. E não há apenas um indivíduo ali que ele faz o que ele quer e aquilo não vai afetar ninguém. Não, tudo que nós fazemos vai afetar de alguma forma o nosso universo, o universo como um todo, né? Claro, algumas pessoas mais, outras pessoas menos, com certeza. Deixa eu ver. Ok, pessoal, perguntas que tem a ver, tá, sobre o assunto, tá bom? Façam perguntas que tem a ver com o assunto, tá? Enfim, deixa eu ver onde é que eu parei aqui para trazer para vocês aqui. Deixa eu ver. Tá? Quando o ser humano não consegue conter a intensidade dessa luz que vem até Rohma, o medo aparece como uma confusão mental, uma tentativa inconsciente de fugir do excesso de percepção de vida. O medo aqui é o pavor de enxergar demais, de enxergar muito a realidade, de ver as coisas como elas realmente são. Tem muita gente que é assim, né? Tem muita gente que fala, eu quero a verdade, eu quero estudar, eu quero saber. Mas quando começa a se apresentar a verdade, nem sempre ela é tão doce como a pessoa imaginava. E aquilo começa a causar dores de cabeça, problemas, né? Quanto mais dificuldade que o indivíduo tiver de aceitar a verdade, de se fazer um recipiente, de criar uma maturidade ali para aceitar aquilo, mais chance de desenvolver doenças psicológicas, no termo que eu falei ali, né? Transtornos mentais, etc. Psicóticos, etc. Na visão terapêutica, são pessoas com hiperconsciência, muito intuitivas, que veem possibilidades demais e entram em colapso diante do infinito, né? Geralmente quem tem esses problemas são pessoas com uma hiperconsciência muito intuitivas. Ou seja, o que é isso aqui? Basicamente o tipo de indivíduo que mais cai no problema de Rohma, né? O medo existencial, o excesso de luz que traz o colapso e a loucura na mente, né? Eu conheço pessoas, eu já vi muitas histórias também, de indivíduos que falaram, eu vou me dedicar 100% à espiritualidade, vou me dedicar 100% a fazer orações, a fazer terrelim, vou fazer jejum, muito jejum e aqui e tal, e todas essas questões, né? E no fim, né, acabou ficando louco, acabou perdendo o senso da realidade, parece que se desligou, assim, tá realmente em outra dimensão, mas aquilo, em vez de ser algo positivo, acabou se tornando negativo para a pessoa em si. Porque ela veio aqui para cumprir uma missão, ela não é à toa que a gente tem que sentir que está aqui, a gente não pode ir para um extremo, um excesso de espiritualidade ao ponto de se desligar totalmente desse mundo. Eu sei que filosoficamente isso é muito bonito de se falar, né? Nossa, não, vou buscar o Criador, a espiritualidade, ao ponto de me desligar totalmente da matéria. Aí já começa, né? Porque a matéria é da coisa ruim, dessas coisas, já começa a ser esse tipo de argumento, né? Que como se toda a matéria, todas essas coisas fossem só de coisa ruim, e etc, né? E quando vê, o indivíduo tá louco, e não é bom isso. Os sábios, eles falam que o bom é o quê? A pessoa, ela ser variante, né? Percebeu que subiu demais, desce, cuida das questões da fisicalidade, mexe com dinheiro, com trabalho, né? Cuida do corpo físico,
enfim, faz exercícios, pratica um esporte, se foca nessas coisas mais do dia a dia, né? O que tem que comprar no mercado, o que tem que reformar na casa, coisas do dia a dia. Quando está demais essas coisas do dia a dia, aí sim, daí volta a elevação espiritual. Porque senão a pessoa ela fica louca, ela pode ficar doida, né? Mas eu vi o Senhor. Começa essas coisas aí. O que você pensa sobre os racídicos que param para estudar? O que acontece? Não entendi direito, né, a sua pergunta, mas eu acho que você quis se referir aos judeus, né, que eles vivem só apenas pro estudo de Torá, né? Eu creio que cada pessoa tem sua capacidade pode ter uma capacidade para isso ou não, né? Isso vai depender da característica da alma de cada um, mas no meu ver a maior parte das pessoas não estão prontas para isso, né? Até tem uma Mishnah, agora não me lembro qual que é, mas está dentro do que a gente chama de Pirkei Avot, que é a ética dos pais, né? Que ela diz assim que o indivíduo que ele estuda, e não trabalha, ele cai no pecado, ele acaba transgredindo, né? Claro, isso não é uma realidade, né, digamos assim, para todos que vivem uma vida de estudo, mas é algo que tem que se considerar se quiser ter esse tipo de vida. Opa, pera lá. Então significa que se eu ficar muito no estudo, eu tenho mais chance de transgredir? Sim, porque tu vai ter mais tempo livre. Tu não vai se preocupar tanto com questões materiais, etc, etc. Então tem muita chance de tu ficar com a tua mente vaga para o Yetzer Hará, que é uma inclinação, ir lá e fazer tua cabeça, Haz e Shalom. Mas esse é o alerta que os sábios trazem, né? Deixa eu ver. Tá. Ok. Agora, Binah, que seria o entendimento, a inteligência, seria uma parte mais lógica dentro da árvore da vida. A emanação da sabedoria, ou o recipiente da sabedoria, tá? Ele é mais intuitivo, ele é mais... agora eu esqueci, me fugiu a palavra. Como é que eu posso falar agora para vocês? Tá na ponta da língua, mas não estou conseguindo trazer aqui para vocês essa palavra. Ela não é tão palpável, digamos assim, não é tão exata. Já o que está dentro do atributo de Binah é mais palpável, é mais construído, digamos assim. É quando o pensamento está mais construído, que a intuição é o quê? Geralmente vem como um sentimento, um impulso que tu precisa fazer algo, ou um tipo de sabedoria além da tua lógica, que tu consegue explicar com a tua boca, né? Tu só sabe que tem que fazer aquilo, e que aquilo vai dar certo, e tu vai lá e faz e dá certo, né? Então a sabedoria é isso, quando entra a inteligência, né? O entendimento, daí não, é uma coisa que tu já tem uma lógica para aquilo. Não, eu vou fazer isso porque, não sei, o doutor fulano de tal falou, porque o sábio, porque Rambam, né, é um dos grandes sábios do judaísmo, ele falou tal coisa, e ele disse que isso aqui dá certo, né? Inclusive Rambam, ele era médico, né? Enfim, é uma coisa que você consegue explicar, quando a sabedoria, ela começa a doar luz para o entendimento, e o entendimento ele começa a organizar essa luz, por conta que eu estou falando isso quando o recipiente está bem fixado, né? Quando a pessoa preparou o recipiente para receber tal tipo de conhecimento específico, certo? Então, a energia espiritual
o entendimento, a mente analítica, também é visto como a mãe que dá forma à luz, que formaliza a luz, né? O medo raiz daqui é o quê? Medo da culpa, do erro, do castigo, da punição divina, da punição moral, né? Aqui onde as lógicas são criadas para você também ser punido. Órgãos afetados: glândula pineal, problemas de tireoide e sistema linfático é afetado quando a pessoa tem problemas cognitivos, né? Problemas de entendimento, problemas de inteligência, problemas de lógica, né? Então a glândula pineal, a tireoide pode ser afetada. Geralmente esse tipo de gente vai acabar, por exemplo, entendendo que o outro falou tudo errado, né? O indivíduo, não sei, estava lá concordando com o que ele estava falando, ele, não sei como, entende que ele estava discordando. Não sei se vocês já pegaram uma pessoa assim, que tu está lá conversando com ela, de repente ela, do nada, está concordando com o que a pessoa está falando, e do nada essa pessoa ela começa a discutir contigo como se tu estivesse discordando dela, mas na verdade até então você estava concordando. Aí você fica se perguntando, poxa, o que eu fiz? Será que é eu que não estou tendo algum problema de entender? Aí no fim tu fica, não, a pessoa entendeu, né, errado, achou que eu estava querendo discutir, mas na verdade eu estava concordando. Isso já aconteceu, eu creio, com vocês, né, também. Isso, né, nós mesmos já devemos ter cometido também, no sentido de alguém falar uma coisa, aí tu do nada começa, né, a agir como se a pessoa estivesse discordando de ti, mas na verdade ela está falando algo que colabora com o teu pensamento, né? Isso, e quando isso se apresenta, digamos assim, diante nós, diante da nossa frente, né, significa que estamos com problemas cognitivos de entendimento e precisamos melhorar essas áreas. Doenças associadas também são o quê? Depressão profunda, né? Merut nefesh, amargura da alma. Fibromialgia, rigidez corporal, insônia, tá? E excesso de pensamentos circulares, ok? Repetitivos, né? Pensamentos repetitivos, pensamentos circulares. Aquela pessoa que ela tem um hiperfoco numa coisa ali que já foi repensado umas 30 mil vezes, ela fica pensando ainda e parece que ela vicia naquilo, né? Vicia pensar sobre aquele assunto específico que ela já pensou várias vezes, já foi resolvido a questão e ela fica lá, né? Fica lá. É por isso que dá insônia. E Binah é considerado o ventre da alma. Tá? O entendimento dentro da árvore da vida aqui é considerado o ventre da alma. Tá? Quando a energia criativa da mente se transforma em autocrítica, a mãe, que é Binah, deixa de nutrir e passa a punir. Olha só, quando a energia criativa da mente se transforma em autocrítica, a mãe deixa de nutrir e passa a punir. O Ari, né, Hakadosh, explica que Binah também é a sede do rigor. E quando o rigor não é equilibrado pela compaixão de Rokhmah, que é a sabedoria, a alma cria um mundo interno severo de constante julgamento, de auto-julgamento e também de julgar os outros. Ou seja, o que faz a pessoa julgar demais a si mesmo e aos outros? Ela não vê o todo, que nem eu estava falando para vocês. Por exemplo, o indivíduo tem dificuldades cognitivas, que é o que a gente está falando aqui. Só que agora, vamos voltar lá no início do que eu estava falando na live. O que causa muitas vezes problemas cognitivos, psicológicos, emocionais, problemas no corpo? O que causa a maior parte dos problemas? São coisas que ocorreram na concepção, na gestação, no nascimento, primeiros anos de vida. A gente tem um controle sobre isso nesses períodos? Não, nós não temos um controle. Isso, na verdade, vem por conta de uma somatória, de uma interação, né, da vida dos nossos pais, principalmente, e também
da interação que eles tiveram com os pais deles e etc. Isso soma toda a nossa vida. Então isso vai trazer o quê? Uma compaixão para conosco, um sentimento de, poxa, eu não posso falar que eu sou burro, que eu sou lerdo, que eu sou isso, que eu sou aquilo, porque eu não tenho culpa disso. Isso foi uma coisa que veio da minha formação. Mas, claro, isso não é uma desculpa para você não tratar, tá? Para você não tratar. Você precisa tratar. Quem não perdoa a si mesmo se aprisiona no juízo. Nós precisamos nos perdoar para não ficar, né, com esse acusador interno ali toda hora. Na prática, o corpo expressa isso através da rigidez. Os músculos eles começam a ficar travados, né? A pessoa começa a ter dor no pescoço, né? Dor nas costas, dor nos músculos, né? Glândulas lentas, circulação pesada. Então, começa a acontecer todo esse tipo de problema. Agora, Da'at, que é a sinergia entre sabedoria e entendimento. Tá bom? Só deixa eu ver o que falaram aqui antes de continuar. Shalom, Gabriela. Seja bem-vinda. Aline. Vamos continuar. Então, Da'at, tá? Energia espiritual, né? Ou a energia que tem Da'at é o que? O ponto de integração entre mente e corpo, onde a consciência se encarna, onde ela, digamos assim, ela se torna mais presente, ok? O medo raiz, medo de perda de si mesmo, da sua personalidade, da sua essência, de enlouquecer, de se dissolver, de virar um nada. Órgãos afetados, o hipotálamo, a hipófise, a medula espinhal, ela é afetada aqui, quando a pessoa está com problemas de sinergia, de equilíbrio em Da'at. Doenças associadas, ansiedade crônica, crises de pânico, dissociação e despersonalização. Isso aqui é uma coisa que, né, muitos já enfrentaram na vida, talvez nem saibam, despersonalização, né? Distúrbios hormonais por desequilíbrio no eixo do hipotálamo da hipófise adrenal, ok? Da'at é o que? É o elo de união entre o espiritual e o físico. Quando há uma ruptura aqui, o indivíduo sente que sabe muito, mas não consegue viver o que sabe. E isso aqui tem muita gente, né? Vai lá, estuda, uau, que incrível esse conhecimento e tudo mais e tal, e não consegue manifestar. Sabe, por exemplo, como empreender, tem todo o conhecimento de administração, não sei, e não consegue aplicar nada na sua vida. Por quê? Está com um problema em Da'at. A água que está caindo ali, né? Ela está, digamos assim, escoando. Na verdade, eu diria que ela já escoa em Chokhmah e Binah, né? Porque Da'at, que eu já falei, não é um Kli. Ela não tem um Kli, ela não é um recipiente para energia. Ela é simplesmente a formação, né, da sinergia entre essas duas aqui, ó. Quanto mais essas duas estiverem bem, sabedoria, entendimento, mais forte vai ser o Da'at, o conhecimento. Agora, se essa estiver fraca, né, o conhecimento vai ficar fraco. Se essa estiver fraca, também vai ficar fraco, e vice-versa, tá? Vamos ver. E tem gente que chama até essa semisfera, né, semi-recipiente de abismo, como se fosse um abismo, né? Por isso que a pessoa tem medo de se dissolver em si mesmo. Então, síntese terapêutica, né, desse nível que eu estou falando, nível Rabari para vocês.
Chokhmah, né? Voltando, vamos resumir de novo. Chokhmah, qual que é o medo raiz? Medo do desconhecido, a sabedoria, né? Medo do desconhecido, medo raiz, que geralmente quando a pessoa está com um problema nessa esfera, ela tem medo de conhecer mais, de saber mais, de estudar mais, ela se auto-sabota para não saber mais. Expressão física, tensão neural. Correção espiritual, aprender a conter a luz com humildade. Binah, medo raiz, medo de culpa e do erro. Então a pessoa procura, né, não ter mais entendimento, todo o entendimento que tinha, por se culpar demais, por poder errar. Sabe quando tem aqueles indivíduos que eles planejam tanto na vida que eles não saem do lugar? Por conta do quê? De medo de errar, de se culpar. É por isso que muitas vezes a gente trava. A gente tem o conhecimento, tem o entendimento, tem o poder, tem a arma na mão, tem as ferramentas, né? E não faz acontecer, fica lá travado, por medo de errar. Não é saudável para nós isso. Rigidez e depressão, né? A expressão física, rigidez e depressão. Correção, transformar o julgamento em compaixão. Com o quê? Com a sabedoria. Não, quando tu vê que tu está se culpando demais, que tu está travado demais, que tu está com medo de fazer as coisas por não querer errar, não fazer certo, tu precisa parar de focar tanto nesse teu medo, olhar para as pessoas que já erraram 1 milhão de vezes na vida e deram certo. Se você tiver medo de errar, não vai para frente. A vida é isso, é você ter acertos e erros, né? Acertos e erros. A vida é assim. Inclusive dentro da visão judaica, até Kadosh Baruch Hu, né, digamos assim, ele criou e destruiu universos. Ele criou e destruiu universos. Ou seja, teve universos que sucumbiram. Só que, de certa forma, os sábios falam que ele fez isso de propósito, para dar o direito a nós, né, seres humanos, a errar até acertar. Né? Basicamente isso. Medo de dar desconexão. Expressão física, ansiedade e colapso hormonal, uma desregulação hormonal, não sei, cortisol invertido, a pessoa acorda, acorda de manhã, mas parece que está indo dormir de noite, né? Fica se arrastando a manhã inteira, chega de noite e começa a rebocar a parede, né? Capinar o pátio, parece que virou o super saiyajin ali. Significa que a pessoa está com problema de Da'at, daí, né? E a correção espiritual é reunir a mente e o corpo na presença, né? No agora. Vamos ver. Geralmente esses medos, tá, pessoal, eles são herdados por padrões mentais familiares, ideias fixas de punição, vergonha, racionalização excessiva, e a alma repete o medo ancestral da perda da luz original, né? O trauma do Éden. Todo ser humano tem o trauma do Éden, né? É louco isso, mas é verdade. Todos nós temos o trauma do Éden. Por isso a cura em Chabad só se dá pela reintegração da mente com a confiança, né? Com a confiança divina, com a confiança no Criador, a famosa fé, a imuná, e pela libertação do excesso de controle mental. O primeiro medo, né, é de pensar sem Deus, ok? Se quiser, né, deixa eu ver, se vocês quiserem, não, hoje não vai dar. Eu faço, se vocês quiserem, eu posso continuar nas próximas esferas, mas não vai dar porque tem muita coisa, tá? Tenho muita... A próxima live vai ficar o quê? Hagat, que seria as 6 esferas. A gente vai falar sobre essas aqui, ó. Hoje a gente falou sobre essa, tá? E depois vai ser sobre essas aqui, ó, no geral, ó. Na verdade, essas 3 a gente vai focar, ó. Hagat. E depois essas 3, tá? Vou ter que fazer uma para cada um, senão não vai dar tempo.
ok? Então, vou voltar aqui, eu tenho uma lista, eu fiz aqui tem um quadro, né, com os principais problemas de Chokhmah, Binah. Então, voltando, quais são os órgãos afetados quando a pessoa tem problema na sabedoria? O hemisfério direito do cérebro, o sistema nervoso central. Qual tipo de doença? Enxaqueca, epilepsia, distúrbios cognitivos. Binah, que é o entendimento. Glândula pineal, sistema linfático e a tireoide é afetada. Problemas, doenças, né? Insônia, rigidez corporal, fibromialgia. Da'at, que é o conhecimento, né? O hipotálamo e a hipófise. E a pessoa pode ter ansiedade crônica, ataques de pânico e despersonalização. Ok? Então, como é que a gente faz para curar isso? Né? Eu já trouxe algumas soluções aqui, mas para cada ponto aqui, gente, é um tratamento específico. Por exemplo, se a pessoa tem uma fadiga crônica, vai ser um tipo de tratamento. Se ela tem, vamos voltar aqui para... Se ela tiver um problema na tireoide, vai ser um tratamento. Se ela tiver um problema na glândula pineal, vai ser tratado de outra forma esse problema, né? Então, o principal foco da live aqui é o quê? Trazer a consciência que as doenças são espirituais, psicológicas, emocionais e depois elas vêm ao físico, tá bom? E elas são divididas dentro de 3 aspectos. Eu vou até escrever aqui para vocês não se perder. Eu vou até circular aqui, que daí vocês conseguem entender bem. Eu vou ter que usar uma outra cor de caneta, eu acho. Só não critique minha letra, que minha letra não é a mais bonita do mundo, né? Eu tenho uma letra meio feia. Ó, pera aí, pessoal. Eu vou circular aqui certinho. Hagat e o meu. Então aqui, ó, a gente vai estudar isso aqui, né? A gente estudou essa primeira parte aqui, ó, Rabad, tá invertido aí, eu acho a letra, né? Depois vai ser Hagat, tá? E depois Nahi, certo? Então, esses 3 níveis. A gente analisando os medos, as fobias, as ansiedades que tem nos 3 níveis, a gente consegue achar, digamos assim, a raiz da maior parte dos nossos medos e tratar a maior parte das doenças, ok? Certo, pessoal? Então, basicamente, a live de hoje foi isso. Agora eu vou abrir um espaço para perguntas e peço, por favor, que as perguntas tenham a ver com o assunto com o assunto que tenha sido tratado aqui, né? Que foi tratado aqui, ok? A sua cabala é contemporânea? A cabala que eu me baseio, né, ou no caso, o que eu me baseio é dentro do conhecimento milenário judaico, tá? Então, não é contemporâneo. Qual o livro? Não é livro, tá? Na verdade, eu montei isso aqui. E eu tirei isso do quê? Da síntese, tá? Do conhecimento rabínico, no qual eu aprendi com o rabino Moshe Armoni, tá? Junto com outros conhecimentos, e montei esse estudo aqui para vocês, tá bom? E com conhecimento místico judaico, conhecimento de livros também científicos, né? Tem um livro que o nome é A Doença como Caminho, né? Também tem esse livro aqui, Anatomia da Alma, que eu também tiro conhecimentos dele. Então é uma síntese entre vários conhecimentos. E para quem quiser, por exemplo, eu fiz toda uma lista, tá? Depois eu vou montar um PDF com todas essas listas. Quem tiver interesse em adquirir esse PDF, comprar esse PDF, me chama, tá? Que eu pego, a gente combina ali tudo mais.
para você conseguir adquirir o seu, tá? E outro ponto, eu tenho um grupo de estudos no WhatsApp. Quem quiser, quem tiver interesse de entrar nesse grupo de estudos, me manda uma mensagem aqui no privado ou no Instagram, que eu mando o link também para quem quiser adentrar o grupo. O grupo ele é sobre o quê? Cura da alma, né, com a visão judaica, certo? Então a gente fala bastante coisas, por exemplo, do judaísmo e tudo mais, e muita coisa relacionada a como a pessoa faz o tikkun dela. E por que eu estou falando isso? Porque é pertinente entender que o principal ponto ali é falar sobre esses dois aspectos, né? Não é para falar de cristianismo, de hinduísmo, de budismo, de seja o que for, não, é só para falar desses dois aspectos do grupo, tá? Deixa eu ver. Alguma pergunta a mais, pessoal? Amém, árvore da vida. Quando vocês vão nos libertar? Não entendi. Não entendi a pergunta, Sérgio. Outra coisa, pessoal, quem quiser marcar a consulta comigo também tem essa possibilidade. Muito desse conhecimento que eu estou colocando aqui para vocês, e há muito além disso também, eu aplico dentro do método de terapia que eu formalizei, né, junto com todos os conhecimentos que eu obtive até agora, que é a terapia da alma, né? Em torno de 10 a 12 consultas, 10 a 12 sessões para fazer uma limpa geral, né? Junto com meditações, técnicas de visualização, técnicas de escrita, né? Para conseguir alcançar a cura física, emocional e psicológica e também espiritual, Bezrat Hashem, né? E quem quiser também pode marcar só uma consulta para poder desabafar ou pedir algum conselho sem nenhum problema, como se fosse uma consulta terapêutica normal, né? E também eu tenho a opção que eu chamo de mapeamento da alma, né? Onde a gente faz uma análise geral, bem por cima assim, do indivíduo, para conseguir descobrir quais são os principais conflitos que ele precisa resolver para conseguir ter uma sinergia espiritual, emocional, uma sinergia psicológica, uma sinergia financeira na vida dele, né? O jejum é importante para a cura também. Com certeza, o jejum ajuda na cura também. Só que tem que tomar cuidado, né, para não exagerar. Tem gente que vai muito, muito, muito além do que pode e acaba se prejudicando, né? Aí acaba prejudicando não tanto o corpo, mas acaba prejudicando a mente, né? Se tem jejum em excesso, pode prejudicar a mente, na maior parte dos casos. Até, né, tem um rabino, o Tzok, né, que eu converso bastante com ele, um dia eu fui pedir em relação ao jejum, né, e esse Rav, ele me falou, não é, tem pessoas que não podem, e também ele mesmo disse que ele não aconselha as pessoas a jejuar demais, porque pode prejudicar a cabeça da pessoa, pode ficar louca, que é o que a gente está falando aqui nessa aula, né? O que seria o jejum? O jejum, ainda mais com propósito espiritual, é você se desligar do físico, da fisicalidade. Se tu faz demais isso, tu não tem recipiente na tua mente, no quesito de sabedoria, de você entender melhor o todo, né? Tu pode ficar louco, Haz Shalom, mas acontece com muita gente.
Aí o indivíduo vai, depois acaba o jejum, né? Se lá ficou 5, 10 dias sem comer, volta ao jejum lá e não consegue, parece que sair daquela dimensão onde estava antes. Se perde no limbo, né? Alguma pergunta, pessoal? Deixa eu ver se tem algo mais aqui para cima. Outra coisa, pessoal, essa live ela vai ficar salva no YouTube, no canal do YouTube. O nome do meu canal é Matitial. Eu acho que tem o link dele aqui no perfil do TikTok, tá? É Matitial Cura da Alma, tá? Eu vou escrever aqui para, senão vocês talvez não vão conseguir achar depois. Onde é que tá a opção aqui para escrever? Deixa eu ver. Às vezes eu me perco aqui nessas coisas do TikTok aqui. Aqui, ó. Então é assim, ó. Eu escrevi, tá? Matitial Cura da Alma, tá? Eu estou postando ali algumas lives que eu estou fazendo, tá? Quem tiver interesse em assinar ali, acompanhar, fica à vontade, tá bom? Então eu acho que é isso, tá? Basicamente, quem quiser o PDF, quem tiver interesse em fazer consulta, tá? A consulta, pessoal, ela não é cara, ela é mais barata que uma pizza, tá? Dependendo de onde você mora, é mais barato que uma pizza. Então, pessoal, você investir um valor de uma pizza para sair curado, para elevar a tua mente, para tu sair desse problema que tu tá agora, para tu conseguir, digamos assim, resolver questões que tu tem há anos, certo? Com você mesmo, com a tua família, com Deus. Tudo isso através do conhecimento judaico, também da ciência. Consulta do quê? Consulta de terapêutica, tá bom? A consulta terapêutica, onde eu procuro auxiliar você, né, auxiliar quem for pegar a consulta, a resolucionar o problema através da sabedoria judaica, através também das ferramentas de terapia, tá bom? Pensei em Cabala. Não, mas eu utilizo, né, também o conhecimento místico. eu utilizo o conhecimento místico, né, mas não extremamente profundo. O básico ali eu utilizo também, né? Quando eu falo conhecimento judaico, envolve tudo isso também. Tudo isso não, mas envolve essa parte também. Então, quem quiser, né, fazer uma consulta, entender melhor essa situação pela ótica judaica, vamos reformular aqui, da ótica judaica, da ótica da epigenética, da ótica também mística, que está ligado ao aspecto da Cabala judaica, quem quiser fazer, é só me chamar, tá bom? O que eu puder explicar, eu vou explicar. O que eu não puder, eu vou falar com toda sinceridade. Não sei, isso não estou nesse nível, né? Também não vou prometer que eu sei responder todas as questões que eu não sei. Isso seria propaganda falsa, né? Certo, pessoal? Então, quem quiser aí fazer esse investimento, é um investimento bem acessível, não é caro, tá menos, como eu falei, tá menos do que o valor de uma pizza, dependendo da hora que você vai pegar, tá? Então, é isso aí, basicamente o que eu queria falar para todos. Acho que não tem nenhuma pergunta a mais. Se tiver, pode ficar à vontade para falar. Outra coisa, o mapa que ele é feito, o mapeamento, eu também me baseio no diagrama aqui, né?
A gente se baseia nesse diagrama para fazer o mapeamento, entender melhor os aspectos gerais da vida da pessoa. É isso aí, ó, Flor. A oportunidade é agora, né? A oportunidade é agora, né? Tá aqui, né? O nickname é Flor, mas não sei, acho que é Lu. Lu é o nome, né? Carmen. Não entendi o que você quis dizer, Carmen. Sobre saúde. Quando eu receber, vou fazer. Amém, Sérgio. Vai ser muito bem-vindo, tá bom? Todos são muito bem-vindos. Chega de sofrimento. Isso aí. Tem que dar um basta com a sabedoria, né? Sabedoria milenar. Essa sabedoria aí está trazendo cura a milhares de pessoas ultimamente. Sempre trouxe, né, em certo nível, mas ultimamente isso está sendo expandido. Baruch Hashem. Quero saber se tem portal mesmo, 10 de 10. Não entendi a sua pergunta. Não sei qual que é o seu nome. É Lu, Flor. Tu diz o quê? Portal espiritual? Portal das emanações? Vocês já receberam 7.000 Espíritos Santos. Sim, o portal pela data 10 de outubro, 10 de 10. Ah, tá, entendi a tua pergunta agora, Flor. O que acontece? No judaísmo a gente não segue esse calendário. Para nós a gente está em Tishrei agora, comemorando a festa de Sukkot, que é conhecido como a festa das cabanas, das tendas, onde a gente relembra, né, o tempo onde os antepassados estavam no deserto, protegidos pela cabana de Hashem, de Kadosh Baruch Hu, que eram as nuvens de glória que cobriam o povo durante o dia e de noite aquecia, né? A gente está comemorando isso agora, isso que é importante para nós, né? O calendário, esse calendário que as pessoas seguem, o calendário gregoriano, a gente não segue, porque ele não é conforme a Torá, esse calendário, ele está todo desregulado para nós. Então, para nós, esse calendário tanto faz como tanto fez, ele não importa. Ele só importa, talvez, para se organizar em questão de negócios, porque a maior parte das pessoas seguem ele, né? Mas para nós, espiritualmente, esse calendário aí não importa. Ele não tem nada a ver. A gente lembra o que Hashem fez de milagre do deserto para com o povo. As pessoas pensam que era só uma nuvem que ficava, né, ali sobre o povo. Não, eram várias, né? Era a direita, a esquerda, na frente, atrás, uma que ficava embaixo, uma que ia adiante e uma que ficava em cima, né? Essa que ia adiante, ela ia aplainando o caminho, matando escorpiões, serpentes que estavam no caminho ali, que podiam acabar prejudicando o povo. Tem muita coisa que as pessoas não sabem aí sobre a Torá, coisas interessantíssimas que a gente tem, né, nos Midrashim, que tem mais bem explicados no Talmud, né? Os sábios do Talmud explicam melhor também, as Mishnayot e tudo mais. Então, para nós, o maior portal que a gente tem agora, né, espiritual, é o portal de Sukkot. A gente constrói cabanas, né? Como é que a gente faz? A gente constrói cabanas, todas, né, com material natural, e faz um teto ali
de esteira de bambu, de folha de palmeira, daí a gente come, faz orações dentro dessas cabanas, se conecta, né, com essa energia daquele tempo, porque para nós o tempo ele não é linear, ele é ascendente, né? Ele é cíclico, o tempo ele é cíclico para nós, ele não é linear, né? Qual é a melhor oração judaica para a mudança de vida? Olha, tem muitas orações que elas são muito fortes, mas eu diria que a principal no início, ela é a oração do coração, a oração sincera, no sentido da pessoa se colocar diante de Hashem como uma posição de submissão, né? As pessoas têm dificuldade de se submeter ao Criador, de se submeter ao amor dele, à bondade dele, né? A disciplina também que ele quer que as pessoas tenham aqui nessa dimensão. Eu creio que essa é a primeira oração, né, que vai fazer efeito na vida de cada indivíduo. Fazer uma oração com temor e amor, né? Porque às vezes tu pode ali recitar um Salmos 91, Ana Becoa, tu pode recitar vários terrilim, vários salmos, e o teu coração não está ali. O que te adianta disso? Vai adiantar alguma coisa, vai, em um certo nível, mas os sábios falam que para quando você vai orar, você precisa ter uma coisa chamada kavaná. Kavaná é a intenção de alcançar o Criador com a tua oração, de tu estar sincero no que tu está falando, né? E não simplesmente repetindo meramente com a tua boca as palavras, certo? Então, o primeiro ponto, eu creio que é esse tratar do coração. Quanto mais kavaná tu tiver, mais forte vai ser a tua oração, né? Os sábios falam isso. Quanto mais forte tu conseguir fazer ali a tua intenção, mais tu vai conseguir alcançar o teu objetivo para mudança de vida, né? A oração sincera, a oração do arrependido, né? A oração daquele que se volta e reconhece os seus erros, que reconhece que precisa, que é necessitado. Inclusive Sukkot, a gente relembra isso, que a gente é nada sem ele, a gente é nada sem o Criador. A gente relembra isso, né? Muitos a gente sai, né, das nossas casas para morar ou para comer, fazer as rezas dentro de uma tenda que pode vir um vento ali e destruir com tudo. Pode vir uma chuva, arrancar tudo aquelas folhas lá de palmeira que a gente colocou e pingotear sobre nós. É para a gente relembrar a fragilidade do ser humano, como a gente é frágil, como a gente precisa dele. A gente sair da nossa muralha de concreto, cheia de tecnologia, internet e tudo mais, e ir para algo simples e lembrar que a gente é simples. Nós somos seres simples e necessitados, né? A gente procura orar todo dia, falar, né, para Hashem, Kamur, potete derro, masbia lehol hai ratzon, né? Abre tua mão e satisfaz o anseio de todos os seres. E quando a gente fala isso, a gente se coloca no meio, porque nós também somos seres frágeis, mais inteligentes, mais, né, com mais consciência, mas também somos frágeis. Isso que a gente é, né? Vamos ver. Obrigado pelos presentes, certo? Que legal, quero agora fazer uma cabana. Baruch Hashem, né? Deixa eu ver. Por que Israel mataram todos os profetas quase enviados e o próprio Filho de Deus? Nós não acreditamos, né, que nessa... Como é que eu posso falar dessa teologia, certo? Para nós isso aí não tem, é impossível, por exemplo... Eu nem gosto de falar desse assunto porque pode causar tristeza em algumas pessoas, mas nós não acreditamos que Yeshu, né,
ele seja filho de Deus. A gente acredita que ele foi um judeu, né, que cumpria um certo nível a Torá, mas no fim ali ele não foi 100% conforme tinha que ser e deu o que deu, né? E a gente tem a nossa visão. A igreja, né, católica, romana, ela vai passar uma coisa para as pessoas. Agora, se você vir para o judaísmo, tu vai ver a história de um outro ângulo, de um ângulo que não é contado, né? Por isso que a gente não acredita, entendeu? Mas a gente respeita a fé de cada um, né? Nunca vai ver alguém que está no judaísmo, que está numa comunidade procurando converter um cristão, um católico. Você nunca vai ver isso. Para nós, se a pessoa está bem com a fé dela, né, que ela fique na fé dela. Vocês acreditam que Jesus seja um pregador, né? Não, na verdade, o que a gente acredita é o quê? Que tem várias vertentes aí, né? A gente não pega só o Novo Testamento e essa é a verdade absoluta. Não, a gente tem o que o Talmud diz sobre essa história, a gente tem vários livros que relatam vários pontos sobre essa história, né? E, enfim, e daí nós temos essa visão. A gente acredita que ele não foi Mashiach, até porque se ele fosse, conforme é profetizado, não teria guerra, não teria fome, não teria morte, destruição no mundo como tem hoje, né? Não teria. Mashiach, quando ele vinha, é para acabar tudo isso de vez, entendeu? Então para nós não faz sentido ele ser Mashiach, ele ser Messias. Não faz sentido, né? Esse é o principal ponto, entre outros, né, também. E Isaías profetizou sobre ele, o Messias sofredor. Na verdade, quando Ishaiah, né, Isaías, ele fala sobre essa passagem, ele não fala sobre o Messias, ele está falando a respeito de Israel, né? De Israel, que foi perseguido, que foi visto como escárnio diante das nações, né, e continua de certa forma sendo visto como escárnio por muitos. É sobre isso que ele está falando. Claro, tem níveis e níveis disso. Eu leio o texto eu leio ele em hebraico, inclusive, né? O texto a gente procura fazer o quê? A análise que a gente faz é no hebraico, a gente não pega no grego, no português, no inglês, entende? A gente procura fazer no hebraico, tem que ler o texto no hebraico, não é em outro texto, em outra linha, tem que ser na língua que ele foi escrita. E inclusive as traduções que as pessoas utilizam é errada, né? A maior parte das traduções são erradas. Por exemplo, tem aquele lá que é a famosa frase também que eles colocam, né? Como é que se fala? O menino, não sei o que lá, nasceu, um filho você nos deu, e o nome dele é Deus Forte, Criador, Príncipe da Paz, não sei o que lá. Tá tudo errado. Tudo errado. Inclusive, eu vou até pegar meu Tanar para mostrar como é que tá essa passagem. Nada a ver com o assunto que a gente está falando, mas vamos pegar aqui. Ó, se vocês querem estudar, comprem um Tanar. Esse aqui ele é traduzido diretamente do hebraico por quem fala diariamente o hebraico, tá? Não é por pessoas que moram no Ocidente, fazem um curso ali de hebraico numa escola de teologia e sai interpretando as coisas, né? Não quero desfazer ninguém, mas nesse assunto aqui, desculpa, mas é meio complicado. Se eu não me engano é Isaías 9, né? Ishaiah 9. Deixa eu ver. Quem quiser pode até citar aí o texto, aí, não lembro de cabeça agora. Deixa eu ver. O menino nasceu... tal. Ah tá, Ishaiah
Yeshayahu 6. Ó, aqui tem o hebraico e aqui a tradução, tá? Olha como está a tradução. Olha a diferença. Eu vou abrir até a Bíblia cristã aqui que vocês utilizam, tá? A Bíblia cristã está assim, ó. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, né? E o principado estará sobre seu ombro, e se chamará seu nome maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, tá? Almeida corrigida, tá? Para nós, Almeida não vale... desculpa, Almeida para nós não é traduzido direto do hebraico. Almeida é uma tradução, na verdade, da King James. Para nós, basicamente, até onde eu estudei, né, sobre as traduções, Almeida é a tradução da King James, se eu não me engano, tá? Ou da Vulgata, que também para nós não tem crédito nenhum. Vulgata para nós não importa de nada. Vulgata é latim, não é hebraico, tá? Vamos lá. Olha o texto traduzido direto do hebraico, como é que ele está. Pois nasceu entre nós uma criança, um filho, né? Daí aqui ainda tem um parênteses para a pessoa entender quem que é. De Ahaz, da dinastia de David. Ou seja, era algo que aconteceu na época, não é algo que ia acontecer no futuro. Isso aqui não é uma profecia para o futuro. Isso aqui é uma coisa que aconteceu na época. É o filho de Ahaz, da dinastia de Davi, tá? Mas vamos cortar esse parênteses. Pois nasceu entre nós uma criança, um filho, nos foi dado. E sobre seus ombros estará a autoridade. Por isso, o maravilhoso, o Conselheiro, o Deus Todo-Poderoso e o Pai Eterno alcunhou-o. Alcunhou-o quem? A Hisquiel, o filho de Ahaz, né? Alcunhou-o de Sar Shalom, Príncipe da Paz, para consolidar seu governo e para que sobre o trono de Davi e seu reinado não cesse jamais de haver paz, que será estabelecida e mantida através da justiça e retidão desde agora e para todo sempre. Então quem que é o maravilhoso aqui, o conselheiro? É a Kadosh Baruch Hu, não é a criança, porque o maravilhoso, né, o conselheiro, foi ele que trouxe. O filho de Ahaz, né? Quem que é o filho de Ahaz? Esquiel. Quem que é Esquiel? Ezequias. É filho de Ahaz. Ezequias foi um grande tzadik, um grande justo, um rei justo no reinado de Israel. Inclusive, falam que ele tinha assim o aspecto de Mashiach, né? Ele tinha assim muito do aspecto de Mashiach. Então, por um lado, eu diria assim que os cristãos eles estão quase acertando no sentido de falar que tem a ver com Mashiach, mas estão errando por falar que tem a ver com Yeshua. Mas não, a palavra aqui não tem nada a ver com Yeshua. Essa palavra não tem nada a ver com Yeshua, tá bom? Mas Yeshayahu disse que vocês iriam ler e não iriam entender. Onde está escrito isso? Ele fala que a gente ia ler isso aqui e não ia entender isso aqui? Onde é que está escrito? Desculpa, Sérgio, mas isso daí é um argumento tolo, tá? Desculpa. Esse é o teu argumento, que a gente tem coração duro, que a gente tem falta de conhecimento, é só isso? É sempre assim? Você sempre responde nisso quando não tem uma resposta para o que foi colocado diante de vocês? Os sábios de Torá estudam 10, 15 anos para se tornar rabino, dependendo, né, a escola que ele vai.
lê hebraico a vida inteira, ora em hebraico a vida inteira. Aí a gente não sabe o hebraico, a gente não sabe a tradução do texto. Os sábios que traduziram não sabem a tradução. Quem sabe é a pessoa que não fala hebraico, né, livremente, não fala hebraico, não lê hebraico, não ora em hebraico. Entendeu? Tem lógica isso. Mas enfim, dizem que só nos tornamos filhos por adoção, então nunca seremos filhos. Será que só judeus são filhos? É que depende do que tu está se baseando, né? No caso, o que eu posso responder é só o que compete ao Tanar. O Tanar é o que chamam geralmente de Antigo Testamento, que de Antigo não tem nada, ele continua atual até hoje, né? Essa questão de filhos por adoção, isso é uma coisa mais do Novo Testamento. A gente não estuda, a gente não considera o Novo Testamento. O judaísmo é diferente do Islã. Sim. Com certeza, é diferente sim. Vamos ver, Yoel, né? Yoel, aqui que você colocou, perdi a palavra agora. Onde é que tá? Yoel 2:28. Vamos ler diretamente do hebraico para ficar mais claro, tá? Da tradução do hebraico, não da King James ou do Almeida, seja o que for. 1586. Aqui, peraí, eu já acho a página 1500. Vamos lá. Vamos ver diretamente o que o texto diz e não a interpretação que falam dele, né? Primeiro a gente vê, esse é o primeiro nível de exegese, tá? Conforme o judaísmo. Deixa eu ver. 2:28. Só um momento que o Tanar aqui ele não é bem, ele não está separado como é a Bíblia cristã. Só deixa eu ver se é esse texto mesmo. E há de ser que depois eu o meu espírito sobre a carne, e vossos filhos e filhas profetizarão, e vossos velhos terão sonhos, vossos jovens terão visões. Ok. Sabeis que estou no meio de Israel e que eu sou Hashem, vosso Deus, e que não há nenhum outro. Deixa eu ver. Yoel. Ah, tá. Aqui para nós não é o 2:28, para nós já é o capítulo 3, Passuque 3, tá? E ocorrerá então que derramarei meu espírito sobre a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos anciões terão revelações de sonhos, visões ocorrerão, e vossos jovens, e também sobre vossos escravos, escravas e tudo mais, e mostrarei maravilhas dos céus na terra, sangue, fogo e coluna de fumaça. O sol se converterá em trevas e tudo mais, e tudo mais. Ok. Agora, o que isso tem a ver com 7.000 Espíritos Santos? Mas enfim,
Isso aqui com certeza tem a ver com a pré-era messiânica, tá? Os sábios falam que isso aqui tem a ver com a pré-era de Mashiach. Falam que antes de entrar a era messiânica, a profecia, né, ela vai começar a ficar mais forte entre as pessoas do povo de Israel. Inclusive ela vai ser disponibilizada, né, para os tzadik, os tzadik das nações, ou seja, para pessoas que não são judias, mas que, né, buscam Hashem com sinceridade e da forma correta, né. Não, eu vou ler até aqui, né, eu já li coisa que não deveria ler, que não estava no meu cronograma, tá, e essa técnica não dá certo comigo, tá, Sérgio? Se tu vai construir um assunto, se tu quer discutir um assunto, tu foca no assunto que você está discutindo. A gente começou discutindo, ou no caso conversando, né, a respeito de Ishaial 6, sobre o menino, você nos deu e tudo mais. Eu mostrei, né, de acordo com a tradução do hebraico, que na verdade não é isso que está falando, não, né? Não está falando que o menino ele é o Deus forte, mas sim que o Deus forte, o Todo-Poderoso, enviou o menino, né? E que na verdade esse menino ele era Ezequiel, tá? O filho de Ahad, que vinha da dinastia de Davi, e que foi um grande rei, e sim um rei cheio de sabedoria, cheio de potência, né? Da potência divina. Okay? Mas enfim, foi bom falar um pouquinho sobre isso. Eu gosto às vezes de conversar sobre essas coisas. Só não entro muito a fundo porque às vezes podem dar discussões, né? Mas enfim, espero que vocês tenham gostado da live. Eu acabei me estendendo além do que eu podia, tá bom? Que a Hashem abençoe a vida de vocês. Quem quiser participar do grupo de estudo, manda o pedido para mim no particular. E quem quiser acompanhar essa live depois na íntegra, no caso toda ela, né, é só assinar o canal do YouTube, tá bom? Muita paz, muita luz, um abraço aí para vocês todos. Bezrat Hashem, talvez domingo, né, não prometo, mas domingo vou estar fazendo uma live novamente. Mas quem quiser, digamos assim, mais acesso, fazer perguntas, é só entrar no grupo de estudos, tá bom? Laila Tov, uma ótima noite a todos e até mais. Shalom, shalom.